Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 11 e o 12, vai dizer assim: também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. É o cordão de 3 dobras, não se quebrará tão depressa. Nós estamos falando aqui hoje, irmãos, acerca de família. E quando se fala em família, você que é casado, levante a sua mãozinha aí, você casado e casada. Glórias a Deus, né? Que bênção, né? Lá em cima da galeria, eu não vi não, tem alguém, tem casado lá, ó, aleluia. Que bênção, né? Quando você casa, você agora, a partir do momento que você casou com a sua esposa, com o seu esposo, nós temos que entender algo muito importante, irmão. O que eu tenho que aprender, irmão Pablo, algo muito importante, que agora não é só mais você, é você e sua esposa. E agora vocês não serão mais 2, mas vocês serão 1. Ó, por isso que você vê aqui, 2 igual a 1, é 2, mas igual a 1. Então, ou seja, há uma importância diante da presença de Deus, de você estar unido num só propósito com a sua esposa. Quando você casa com a sua esposa, quando você casa com o seu esposo, ei, talvez alguns aqui vão ficar meio com bochecha rosa no que eu vou falar aqui agora. Mas quando você casa com a sua esposa, o seu carro não é só mais o seu carro. Aí, varão, aí nós aprendemos ontem com o pastor. O celular, irmão, nós já ouvimos isso aqui, eu digo com toda a convicção. Se ela quiser, isso não é porque é encenação não, irmãos. Ela pode pegar aqui, ela abre a senha, sabe a senha do meu celular, eu sei, mas eu tenho que ter a minha privacidade. Ei, a partir do momento que você casou com a sua esposa e com o seu esposo, não tem mais esse negócio não, varão. Não tem mais isso não, varão. Não tem não. A gente não tem dinheiro, mas eu tenho a senha aqui da conta dela. Eu tenho, irmão. Está aqui guardadinho comigo. Mas ela não vigiou. Ela não vigiou que eu dei e ela não gravou, porque ela não consegue memorizar, ela não gravou no celular, meu irmão. Eu já tenho aqui notadinho. Então, ou seja, irmãos, a gente entende que a sua casa não é só mais a sua casa, é a casa da sua esposa e a casa do seu esposo. O carro não é mais o meu carro, o meu Vectra. Amém! Mas é do tua esposa também. Eu glorifico que, por enquanto, ela ainda não sabe dirigir, né? Mas irmãos, a gente tem aqui, a propaganda é a alma do negócio, né, Gabriel? Tem a autoescola aí, ó, pode partir para dentro. Mas a gente entende, irmãos, que há necessidade de nós, como igreja do Senhor, nós estarmos unidos. Como família, nós temos que estarmos unidos e unidos num só propósito. Unidos numa só comunhão. Porque quando você é dividido nas coisas da sua casa, da sua família, as coisas ficam bem mais difíceis de ser resolvido. Deixa eu abrir aqui um parênteses para os irmãos e contar uma experiência rapidinho. Eu sempre tive o sonho de comprar uma moto. Eu contei isso, né, irmã Sueli? Eu sempre tive sonho. Eu tenho habilitação de moto e carro, mas nunca tinha possuído uma moto para mim. E tinha um sonho de comprar uma moto, pastor. E num acordo, eu e minha esposa, a gente sentando, conversando, vamos comprar uma moto? Vamos. Eu já automaticamente já pensei, não, vou fazer o seguinte, tem uma entradinhazinha, pego essa entradazinha, vou lá, dou de entrada e faço 48 vezes na prestação. Aleluia, Jesus. Vamos fazer em 48. Aí veio minha esposa, irmãos, com a sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. A minha esposa chega e fala, amor, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Vamos juntar um pouquinho mais de dinheiro. A gente juntando um pouquinho mais de dinheiro, a gente vai poder ter uma entradazinha um pouquinho maior, e a gente dá um lancezinho maior e divide menos vezes. Aí, o velho homem quis surgir. Não pode. Mas, irmãos,
Quando eu parei, respirei, contei até 10, falei, não, minha esposa está certa. E juntamos um dinheirinho a mais. Só para os irmãos terem uma noção, nós compramos a moto em julho de 2022. Nós estamos em 2025. Se eu tivesse feito essa moto em 48 vezes, o que ia estar acontecendo? Sendo, pastor, que Deus foi tão bom que nós compramos a moto em julho de 2022 e em março de 2023 a moto estava quitada. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é união, isso é comunicação, isso é o propósito diante da presença de Deus. E a gente entende que quando a gente está unido nesse propósito, nessa comunhão diante da presença de Deus, as coisas ficam bem mais fáceis. E existem momentos que você entende que precisamos estarmos unidos na presença de Deus. Eu gostaria de ilustrar aqui simplesmente, abre aí para eles verem, minha esposa. Você está vendo aí 2 cordas, né? 2 cordas. Agora, por favor, emenda. Dá um nozinho aí nessa corda aí. E olha só, irmão. A corda ficou maior. A corda ficou unida. E se nós formos fechar ela, pode fechar? Fica bem mais difícil de arrebentar. E isso aqui quer simbolizar você e a sua esposa. Você e o seu esposo. Quando nós lemos aqui, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E quando estamos num relacionamento, num casamento, voltado diante a presença de Deus, e convidamos a Deus para entrar no nosso casamento, porque aqui está você e a tua esposa, agora entra a outra ponta, que pode dar mais um nozinho aí, você vai entender que agora são 3, e essa terceira pessoa, unido nesse cordão, é você, é a sua esposa e Deus. Deus é algo principal, Deus é a pessoa principal do nosso casamento, da nossa família. Ei, meus irmãos, não desista, devemos estarmos unidos a cada dia num propósito, na presença do Senhor. Como eu disse aqui no início da minha palavra, o adversário vem lutando 24 horas contra a igreja, contra a família, tentando destruir as nossas casas, a nossa família, mas nós, irmãos, temos que estar unidos num só propósito. Temos que estar unidos numa só fé, temos que estarmos unidos numa só comunhão. Agora, se você puxar para um lado, a sua esposa puxar para o outro, ei, vocês não vão chegar no objetivo, no propósito que Deus quer para você. E quando nós passamos por esse curso, irmãos, a gente aprende muitas coisas, que às vezes nós achávamos que estávamos fazendo certo, mas acaba que no fim a gente estávamos errando. Mas Deus vem com esta ferramenta, isso é uma ferramenta, irmãos, que Deus levanta, esse curso do casado, Deus levanta para poder edificar mais e mais vidas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, casados que daqui a pouco vão estar se formando aqui. Esse propósito que Deus uniu vocês nesse curso maravilhoso, edificante, não foi em vão. Deus conta com vocês para abençoar outras famílias. Porque a gente vai ver que o pastor, que é o anjo dessa igreja, ele entendeu que isso é uma ferramenta, que esse curso é uma ferramenta para edificar o lar, edificar famílias. E Deus quer usar quem? Deus quer usar vocês. E há outras gerações que virão para a glória e adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, voltando dentro do texto, nós vamos ver que nós, como igreja do Senhor, nós como família, precisamos estarmos unidos num só propósito. E muitas das vezes,
há homens que oram bastante, homens que buscam bastante. Se você vive uma vida assim de oração, de consagração ao Senhor, isso não te faz melhor do que a sua esposa. Se você é uma mulher que busca, que se consagra, que ora, que paga preço, isso também não te faz melhor do que o seu esposo. Isso vai nos chamar a atenção num propósito diante a presença de Deus, que nós devemos nos buscarmos e consagrarmos cada vez mais para que o Senhor possa cuidar do nosso lar e da nossa família. Que nós vamos entender, e aqui eu já termino a minha palavra, irmão. Nós vamos entender que o mundo aí fora, o diabo aí fora, ele não se cansa de investir contra a família. Ele não se cansa de investir contra os teus filhos. Eles não se cansam de investir contra a nossa casa. 24 horas, meus irmãos, o adversário luta, mas é necessário nós estarmos baseados na palavra do Senhor, estarmos unidos num só propósito, reunidos numa só fé, reunidos numa só comunhão, e tendo essa visão, tenha certeza que você vai vencer, que a tua casa vai ser um lar vencedor. Ei, se de repente você que se encontra aqui nessa noite, você vai estar olhando para o lado, não vê o seu filho, não vê a sua filha que ainda não está na presença do Senhor, não vê o seu esposo que ainda não está na presença do Senhor, não vê a sua esposa que talvez não esteja na presença do Senhor. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ore pela tua casa, ore pela tua família, porque Deus é poderoso para transformar ela. Oh, glória! Deus te trouxe nesse culto, nessa noite, para dizer para você, querido irmão, querida irmã, que a sua família, com defeitos e com qualidades, quem te deu foi Deus. Oh, glória! Quem te deu foi o Senhor, e se foi Ele quem te deu, meu irmão, não desista dela, continue consagrando, continue orando pela tua casa, pela tua família. Existem coisas, existem momentos na nossa vida que muitas das vezes não vai ser no nosso falar, mas às vezes vai ser na nossa oração, na nossa intercessão, porque às vezes no nosso falar, do nosso modo, às vezes vamos falar de um modo meio que grosseiro, e o seu esposo não vai entender, a sua esposa não vai entender, o seu esposo não vai aceitar, o seu filho não vai aceitar. Mas agora, quando você entrega para Deus e você confia, porque o salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, eu creio, meus irmãos, em nome e na autoridade do nome de Jesus, que enquanto, agora eu estou falando para você, que de repente está orando pelo um filho seu, para você que está orando pela sua filha, para você que está orando pelo seu esposo, para você que está orando pela sua esposa, que estão afastados da presença de Deus, eu creio na autoridade do nome de Jesus, que no próximo culto, ele vai poder estar aqui, ele vai estar aqui adorando, ou no próximo culto da família, você vai testemunhar que Jesus entrou com providência na vida dele e na vida dela, porque ele é poderoso para fazer isso, irmão. Para que isso possa acontecer, é simplesmente entregar ao Senhor e confiar nele. E saiba que operando Deus, quem impedirá? Que Deus em Cristo Jesus nessa noite possa continuar abençoando. Pastor, eu sei que é corrido, né? A gente entende que tem aqui alguns projetos para os irmãos ainda, tem coisa boa aqui ainda para ser apresentado, mas nós ficamos muito gratos. É muita alegria em nosso coração que a gente está aqui vendo essa turma, né? Primeira turma do setor, né? E a maioria daqui mesmo, né, pastor? São todos daqui, né? São todos daqui, junto ao nosso líder ali, irmão André, irmã Thalita, nosso líder aqui, presbítero Jeremias, a irmã Carol. Que Deus abençoe. A gente sabe que não é fácil, não é fácil, mas eu digo para você, não é impossível. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, quem direciona, quem capacita, quem fortalece é Deus. Se Deus tem usado vocês para esse propósito de família, não desista, porque casamento, família foi constituída por Deus. Volto a repetir, com qualidades e com defeitos, a sua família, quem te deu foi Deus. Zele por ela e prevaleça
em oração pela sua casa e sua família. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.